Boa noite a todos, seja muito bem-vindo ao programa Conexão Divina. Na continuidade do debate de ontem, vamos falar sobre a igreja e a política. Terminamos num período aceso do debate, falávamos da parceria, desse relacionamento entre o Estado e a igreja, igreja-Estado, políticos crente, crente político, político líder, líder político, enfim. Deu um aceso debate na continuidade, portanto, hoje, por causa dessa questão polêmica. Aliás, este é um programa que debate abertamente assuntos polêmicos evitados pela sociedade. Aqui tem lugar e nós abrimos e falamos aquilo que nós pensamos, os nossos pensamentos, as nossas ideias. E o dia, portanto, de hoje, na continuidade de ontem, é nesta direção. Quero lhe pedir que não saia daí, nós já voltamos em poucos segundos. Deus lhe abençoe. No encerramento da primeira parte do nosso programa, falávamos da questão parceria. Pastor Noé, que tipo de exposição ou de escrita da parceria é que seria muito importante para dirigir o andamento entre o Estado e a Igreja? Eu penso que primeiro a parceria não pode ser escrita, obviamente é um pacto, é um pacto social, em que o governo, os políticos olhem a Igreja de uma forma em que ela não seja subjugada. Porque o que temos estado a ver é uma certa subjugação da Igreja, não é? Em detrimento daquilo que são as políticas aplicadas pelo Estado. Vamos pensar num exemplo muito concreto. Quando vai se fechar, por exemplo, uma igreja, até que ponto é que a igreja pode permitir, até que ponto é que o Estado tem que rever os processos de fechar ou abrir uma determinada igreja? Vamos ver até que ponto é que a própria igreja pode contribuir para que, de facto, o Estado olhe para ele como um parceiro a ser levado em conta na implementação de políticas sérias. Até que ponto é que a Igreja pode não ser só supervisionada pelo Estado, mas também supervisionar as políticas implementadas pelo Estado. Porque dizemos aqui no princípio que a Igreja é, de facto, o detentor da moralidade. A Igreja devia... Da reserva moral. Tem que ser a reserva moral da sociedade. Até que ponto é que a Igreja pode, portanto, ajudar a inibir a corrupção? A igreja não consegue, não tem espaço para isso, porque e que devia ter o espaço para, portanto, ir falando, quem deveria dar o esses espaço tabus. É o governo ou a igreja que tem que procurar o espaço? Obviamente a igreja tem que procurar, mas só se procura quando não se tem. Porque se tivesse essa abertura em que a igreja pudesse participar, de facto, nós veríamos essa parceria que tanto se espera, de facto, uma parceria entre o Estado e o governo. Mas se o Estado e a igreja, nesse caso, que é dirigido por partidos, claro, que ganham as eleições, se dá esse espaço na igreja, não será subentendido também como se tivesse a fazer compra de consciência? Eu penso que não, eu penso que não. Eu penso que não. Eu sinceramente penso que não, que a compra de consciência, é assim, a compra de consciência, nós não falamos de dar posição ou de permitir que o outro atinja um determinado nível. A compra ela é clara, a compra vai ter que exercer a influência usando capitais. Há compra de consciências atualmente, mas não deveria haver. Não, mas a compra de consciência por troca de lugar, pastor? Não, mas é assim, é não, importante. Na igreja eu queria, não pode ser do indivíduo, mas não da igreja. Pastor Noé, eu acho que queria só salientar algo que o pastor Noé acabou de dizer. É extremamente importante nós podermos definir bem qual é o papel da igreja. Nós não podemos estar a criar aqui um papel de dizer, por exemplo, que o governo, quando está a governar, tem de deixar um espaço que é para a igreja. Temos de diferenciar o elemento de governação, que isso cabe mesmo a quem é governo. Exatamente. E a questão de igreja, caber aquilo que é igreja. E nós não jogarmos muito basquetebol com as regras de handebol, que não vai dar muito certo, apesar que os dois jogam com as mãos. Então, isso é extremamente importante. Não, quando estamos aqui a falar de parceria, estamos a falar de como podemos trabalhar junto naquelas coisas que são de interesse comum, ok? Exatamente. Então, de um lado, há uma necessidade por parte do governo que tem necessidade daquelas coisas que a igreja é detentora.
Por outro lado, a própria igreja, com tudo que a igreja tem, também tem aquele lado que ele tem necessidade daquilo que o governo é detentor. Pastor, Então, Exatamente. aqui nós estamos a falar claro. de procurarmos Por exemplo, encontrar uma parceria. Esta parceria, ela tem as suas definições, tem as suas limitações. No nosso contexto, por exemplo, existem certas coisas, elas é que não estão bem definidas no como tem que funcionar, mas já existe um certo grau. existe. Depois também temos de olhar naquele elemento da questão que é o processo progressista, ok? Porque nós temos igrejas hoje que são muito novas, ok? Denominações que são muito novas. Pastor, eu vou cortar aqui o pastor por causa do seguinte. Por exemplo, da nova... Espero também, quando lhe cortar, também aceitar. Aceita, Não, obviamente. Vamos falar sobre a nova lei que trata dessa questão da religião e culto. A igreja, ela prima pela pregação do evangelho, falando de cura e de libertação. O pastor vai lá ver o que é que está escrito a respeito disso. Portanto, a igreja não pode ser vista pelo facto de estar a falar de cura e libertação, que está a falar, por exemplo, de publicidade enganosa. E são esses princípios que devem ser observados, tem que estar claro. A igreja, quando é vista como parceira, ela devia ser levada em conta, em consideração, aos princípios que a igreja prega. Isso não foi visto. Portanto, se nós começamos a olhar... Aí estamos a entrar, estou a primar um bocado pelos pronunciamentos que fez, pelos pronunciamentos que fez inicialmente. Isso é extremamente importante, que os papéis de cada instituição tem de estar propriamente definido naquilo que é o que nós fizemos como igreja, daquilo que se faz lá fora no contexto de Estado. Porque a igreja nunca vai poder jogar o papel de Estado e a própria história já mostrou. Exatamente, ok? Isto é uma coisa que está muito clara. Mas em contrapartida também, todos nós, tanto de um lado como do outro, reconhece-se que cada lado tem necessidade do outro. O Estado tem necessidade da igreja. O Estado precisa da igreja, a igreja precisa do Estado. Esse é o princípio da parceria. E isso é muito mal visto e é muito mal gerido. Agora sim, esse é o princípio da parceria. Aí onde estavas a fugir, exatamente. Agora repare uma coisa. Dentro desta parceria é que talvez, nesta altura do campeonato, eu vou dizer assim, é que nós ainda não criamos bem as regras funcionais para fazer com que essa parceria, por exemplo, tem certas coisas que são... No caso, os dois têm a responsabilidade de criar as regras. Exatamente. Os black spot que tem. A outra coisa também que eu acredito que é extremamente importante é o seguinte: nós, a nível das igrejas, temos também de ter um sistema que entre nós próprios conseguimos nos regular. Okay? Com certeza. Se nós conseguimos nos regular internamente, eu acho que vai haver pouca interferência no sentido externo. Mas quando nós próprios, a nível interno, não conseguimos nos regular como uma instituição Quando o pastor religiosa... Pombo fala em se regular, fala do quê? Por exemplo, Estamos a falar de organização de um corpo geral. Exato. Por exemplo, se alguma igreja, no sentido social, trazer práticas que não são a salutar, no sentido de serem práticas socialmente aceitáveis, eu acho que os primeiros que devem tomar uma medida devem ser a própria comunidade. Exatamente. A nível interno. Não. Eu acho que a igreja está regulada. Tem que ver. Não, eu não sei se está-me a compreender. Se você está a dizer a igreja está regulada no sentido de quê? De você ser uma denominação, a outra também ser uma outra, ou no sentido do cristianismo dentro de Angola? Dentro do cristianismo, o que acontece é o seguinte: existe uma interferência muito clara daquilo que são a regulamentação das próprias igrejas. Mas pastor, não é. O pastor Pombo fala aqui, não simplesmente na questão da organização interna de denominação, mas como a própria unidade do próprio corpo da igreja em si. Portanto, entre as igrejas. Não existe uma aliança, uma ligação. Mas existe só um minuto, pastor Noé. Existem sim alguns fragmentos são setorizados. Exato. São grupos que estão associados, portanto, vários grupos de igrejas. Exato. Mas não estão ligados todos os grupos de igrejas. Exato. Eles estão ligados, portanto, por causa daquilo que é a visão da própria igreja, aquilo que pregam, portanto, a direção doutrinária. Aí estão ligados. Mas não existe uma ligação, portanto, as igrejas que estão, por exemplo, na plataforma Cira, não estão na Nova Aliança, ou na Aliança, ou na Aliança Evangélica. Portanto, tem esta
essa diferença. A questão é, quando está a falar do regulamento, da regulamentação, não está a falar simplesmente do princípio de comunismo, que se reúne, reúne uma vez por ano. O que nós queremos por atingir é mais do que eu ser entendo o comunista. pensamento do pastor Pomba, ou seja, vencer essa barreira do ecumenismo e Exato. estar de facto regulado, aonde a própria igreja tem uma palavra a dizer quando existe Exatamente. alguém que atropela, e não esperar que o Estado seja o primeiro a se pronunciar. Portanto, a igreja poderia se pronunciar quando as coisas acontecem. Isso, quem sabe, aí apresenta a posição de uma igreja também que se defende. Mas a minha pergunta vem também cingida nesse ponto. Portanto, se a igreja estiver mais unida, se todas as plataformas estiverem unidas, acha que de alguma forma o próprio Estado havia de dar mais espaço à igreja? Com ou certeza. esse é o motivo pelo qual o Estado não dá espaço às igrejas? Não, é mas que sim, faz favor. não é que o Estado não dê espaço às igrejas, muito pelo contrário. Eu acho que isso é motivado, muitas das vezes, pela fraca explicação sobre essas parcerias entre instituições religiosas com o Estado, ou com quem está a dirigir o país. O que acontece? É que, na visão de muitos, o Estado, ou seja, o político, se encosta a uma igreja para ganhar votos. É o que a maioria, de certa forma, digere. Mas o propósito, está certo que para alguns pode até ser isso, mas o princípio que estabelece uma ligação, uma parceria entre um político, ou seja, uma organização política que pretende ocupar cargos públicos ou políticos, essa parceria com a religião é de formas a casar, não é? Partilhar a informação, ou os projetos, ou a política de governação de forma transparente e clara, para que seja entendida. Repare, se ele não tiver casado com a religião, com estes crentes, que é o povo que vai lá, é o indivíduo que vai lá dar o seu voto, como é que vai justificar, de certa forma, o indivíduo que vai dar o voto sem saber exatamente o que é que vai fazer? Esse indivíduo, é uma das vezes que há essa aliança entre governo e instituição, ou seja, a igreja, a religião, vai poder criar uma plataforma de entendimento, de esclarecimento de todos os mecanismos que vão ser utilizados e implementados para o bem comum. Mas é bem verdade. Claro, mas é isso que deve ser. Este é o princípio. Sim, agora sim. Este é o princípio. Mas esse princípio deve ser defendido e as duas partes verem que é assim que funciona. Mas não é uma assim única que parte tem que deve saber funcionar. Uma parte Mas beneficia mais do que a outra. Claro, está claro. nunca a religião vai se colocar em pé de igualdade com a governação. Não, então isso não é parceria. Deixa de ser parceria. Porque Achas que a parceria é sempre por intermédio de igualdade? Claro. Em todos os Porque aspectos? em todos os aspectos. Porque isso é um contrato. Toda a parceria ela é prismada por um contrato. Não, Aí estamos a eu entrar tenho em parceria outros contigo aspectos. para um determinado Aí estamos a entrar- aspecto. Sim. Tenho parceria com ele para outro determinado Sim. aspecto. Se eu precisar de farinha para fazer pão, eu vou para quê? Não, para quem tem a farinha. Eu não para vou fazer- comprar, não vou tu ter vais com o para quem indivíduo tem- que vende o saco para trazer e a a parceria farinha. que você estabelece com Quer ele dizer, é clara. eu tenho, Em que as partes sentem beneficiadas. Eu tenho necessidades, eu como governo, tenho necessidade de gerir todas as franjas. Exato. Sendo que, dentro dessas franjas, eu tenho que fazer o seguinte: neste lado, neste quesito, eu preciso lidar com este grupo, com este líder. Para esta franja, com este grupo, com este líder. Que seja. Que seja. Que Mas seja, é isso mas que tem que ser dentro feito. daquilo cada um que você, com cada Mas, um, assim, você vai estabelecer um pergunta, princípio. A pergunta que o pastor Ismael deixou aqui é o seguinte, sim. eu acho que é isso que nós devemos responder, porque se entramos naquela linha de parceria, igualdade, etc., já há um desnível natural entre aquilo que é política e a religião. Senão a igreja ok? começa a governar Então, o país. Não, nem pensar. Exatamente. Nem pensar. Logo, vamos Nem ter pensar. conflitos. Porque, Por assim, quê? Porque a temos parceria- igrejas que a não parceria primam com o pela Estado mesma não, coloca- não, a não. Mas parceria aí com o também a Estado função da igreja não é religiosa. governar o país. Não Olha, é. Estás a entender? não, 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 não. a questão- eu também Isso sei tem que que estar não é claro. Nós estamos isso. a falar de parceria religiosa. Estamos a falar em que o Estado, ok, que é uma estrutura macro, e aqui foi falado muito bem,
dê-se ao ponto de estar com a igreja e lidar com assuntos religiosos. Nesse assunto religioso, isso tem que estar claro para não confundirmos a cabeça das Mas pessoas. isso para quê? Nesse assunto religioso... Para atender uma necessidade Deixa-me só comum. falar. Claro, mas naquele nível, o Estado vai ter que descer a sua posição até aquele nível e compreender o seu parceiro, porque é assunto religioso. Assim, quanto à questão do visto. Estado, o Estado, enquanto governo, tem o seu posicionamento, obviamente que todas as franjas da sociedade Claro, vão ter que subir ao seu nível para poder se relacionar com ele. Não tem como. Não tem hipótese. Não tem. Não tem hipótese. Deixa Enquanto ele ele é administrador, as pessoas vão ter que subir para se Exato. articular no nível dele. Exato. Mas Eu só queria responder à pergunta do pastor Ismael, que nós todos Tenha bondade. fugimos do facto. É assim, uma das coisas que eu acredito é o seguinte, o reconhecimento é extremamente importante, porque o poder para ser exercido em qualquer nível, seja em casa, eu como pai, ou meu filho que lhe deixo com o telefone e ir para a escola, requer um certo grau de consciência e responsabilidade. Então, eu não posso dar além daquilo que uma pessoa pode poder assumir. Então, eu acredito que as igrejas precisávamos de trabalhar num sentido de nós ganharmos um certo reconhecimento da nossa maturidade, porque mesmo dentro do sistema das igrejas, como acabou de dizer, nem todos nós estamos no mesmo nível de maturidade, porque ainda temos lugares onde a gente vai, encontramos questões, por exemplo, de crianças que estão no contexto, famílias estão a ser destruturadas por causa da questão do feiticismo, certas práticas que até nós próprios, como religiosos, em certos lugares condenamos, mas são coisas praticadas por alguns de nós, ok? Então, é necessário que, como igreja, nós podemos mostrar. Deixa eu dar um exemplo prático, por exemplo, que nós temos feito. Também tomar medidas, porque Exatamente. é a responsabilidade dele. Exatamente. Algum exemplo prático, por exemplo, nós a nível da nossa igreja, demos conta que, por exemplo, a nível do bairro onde nós estamos, como igreja, havia amontoação de lixo, etc, etc. Ok, nós, como igreja, uma iniciativa pessoal, porque nós fizemos parte de uma comunidade, decidimos que nós vamos fazer uma campanha de limpeza naquilo que é o nível que a igreja pode. Não é de grande porte, não iria resolver todo o problema, sim, mas assim nós fizemos. E para nós fazermos isso, demos a conhecer às autoridades que na data X, tal, a igreja pretende fazer isso, aquilo. Recebemos uma resposta favorável, porque realmente isto é um ato abonatório mesmo a nível social, ok? Tem outras coisas que a gente também fez. O que é que isso fez? Fez com que a própria administração da zona de jurisdição onde a igreja se encontra, ela tem um olho de como olha para a igreja. Sim. Quando escutam, por exemplo, que a igreja foi assaltada, alguma coisa aconteceu, tem uma maneira de como eles respondem por causa de ver o valor social que a própria igreja tem. A responsabilidade social. Exatamente. Não só no contexto espiritual, mas também no contexto social. Eles têm uma outra maneira de como nos abordam. Eu acredito que... O pastor James, não sei se se expandisse até o nível superior. Portanto, começou na administração, mas isso devia ser visto de todos os lados, é isso que estamos a falar. Uma coisa extremamente importante é a iniciativa que a própria igreja teve, portanto, para chegar até o nível da administração e andarem juntos a nível local. E obviamente que se as iniciativas vão subindo também, a articulação também vai subindo de nível. E é necessário trabalhar nisso. Eu acho que um indivíduo social não pode, pura e simplesmente, esperar o vem a nós. Não vão esperar que o governo venha resolver todos os problemas. Não. Toma a iniciativa. Mostra por onde, porque muitas das vezes quem está, de certa forma, responsável pela área em que tu estás a viver, não tem noção daquilo que é, de facto, o teu problema, onde lhe coça. O que é que acontece? Qual deve ser a postura de um cidadão dentro daquela localidade? Como existe o formalismo, escrever, e quando não só, manifestar junto de um grupo organizado, de uma forma educada e que dentro das leis, não é, vigentes no país, sem como é que eu posso dizer, extrapolar qualquer tipo de desconforto, tanto para os órgãos do Estado, tanto para a própria sociedade ou o meio em que vocês estiverem a desenvolver esse direito, de formas a poder reivindicar. Muitas das vezes o pessoal vai mais para reivindicar. Eu acho que deveria ir mais no sentido de somar. Olha, nós identificamos este problema, mas para este problema temos como opção esta solução, mas precisamos do vosso apoio.
se virarem as costas, vocês, à partida, têm argumentos necessários para ir para outra instância. Saiu da comissão de bairro, vai para o distrito provincial ou municipal e aí vai, sucessivamente. Mas será que o Estado estaria ou está preparado para ver essa face social da igreja? Não, deve estar. Não interpretará isso como uma interferência? Não, de forma alguma. De forma alguma. O silêncio da sociedade, muitas das vezes, acarreta dissabores. Imaginemos uma coisa. Nós temos vizinhos. Eu sei que o meu vizinho, o filho dele é um indivíduo altamente perigoso. Ele até bate nos pais. Ele sobrevive como? Fuma lhamba, assalta os vizinhos, assalta dentro de casa, condiciona a vida social dos seus familiares com porrada. É mentira, não vemos isso na igreja. Na igreja não. Não, nós ouvimos isso. Ouvimos. E vemos isso no dia a dia das ovelhas. Chega a dizer, olha, sou espancado pelo meu filho. Não sei quantos. E sabe o que acontece com esses indivíduos? Eles não têm uma postura social. O pessoal da administração não sabe que ali tem aquele cidadão que cria um desconforto, não só no seu familiar, mas no seu social. E não tem nenhuma iniciativa. O pai passa a mão na cabeça, apanhou um soco do filho, que muitas das vezes levou um tempo. Um filho até que foi sempre doente, meu Deus do céu, deu muito trabalho. E hoje lhe chega a cara, não é? E não fala nada. E quando o vizinho, que também já foi incomodado por este indivíduo, vai e participa as autoridades, cria um outro conflito. Entre o pai, que acobertou um delinquente, que muitas das vezes até esse vizinho é crente, vai falar, vizinho, entra na igreja, pega o seu filho, vamos convidar. Não tem, às vezes nem teve essa posição, que também é uma posição social. Não é um cristão que tem um vizinho que está a passar por essa situação, para além de só orar, eu tenho que ter atitude. Eu tenho que ir para lá. Eu estou aqui falando mais representando a parte política. Melhor do que eu são vocês que são pastores e que podem, de certa forma, orientar melhor algumas ovelhas que, francamente, oram desde manhã até a noite, mas que não têm uma postura como um cidadão social. Mas não quer dizer que tem que ir. O papel de passar a cidadania aos cidadãos, a igreja tem feito eu acho que tem jogado muito bem esse feito. papel. Tem jogado muito bem esse papel. Tanto é verdade que o que a nossa jurisprudência do Código Civil não consegue fazer para um delinquente, consegue se fazer, quer dizer, a igreja consegue fazer. Consegue fazer. Graças consegue a Deus. fazer, sim, senhora. Mas é bem verdade que hoje nós conseguimos ouvir muita coisa, de parceria, graças exatamente portanto, a essa social. abertura que a Mas igreja daqui tem. a pouco nós já voltamos. Vamos rapidamente para o intervalo. Deus ricamente lhe abençoe, já voltamos. Volta depois do intervalo, agora na reflexão sobre os crentes ou aqueles que fazem parte da igreja, que participam nos cultos na igreja, sobre o exercício que se lhes é permitido, melhor ou não, na política. Tem muita gente que até hoje acredita que
alguns preconceitos que são colocados em cima dos líderes, dos clérigos, também são colocados para todos aqueles que são crentes. O crente pode exercer política, não deve exercer política. Portanto, a Europa, durante algum tempo, esteve debaixo de um governo também depravado. Mas a partir do momento que pessoas crentes que confessavam a fé começaram a tomar o governo do país, portanto, a Europa mudou completamente, evoluindo do cristianismo para o humanismo. O humanismo que agora reina na Europa, ele tem a sua essência no cristianismo de facto. Esta humanidade que é demonstrada na Europa, o carinho que se tem ao semelhante, enfim, acaba por ser fonte do cristianismo. Pastor Pombo, eu acho que o cristianismo pode ser uma resposta à nossa sociedade, aos problemas que temos na nossa sociedade, como a corrupção, o problema das gasosas que existem nas instituições, enfim. O cristianismo poderia ser uma resposta para essas questões? Absoluta, porque diria assim, levando em conta aquilo que já falamos há algum tempo atrás, eu acho que foi no programa anterior, é que a Igreja é a detentora da moralidade. E se hoje a humanidade está a passar por muitos processos de dissabores, como as guerras, a corrupção, a violência, etc., etc., é por causa da ausência da própria moralidade. Então, o cristianismo é certamente uma solução absoluta, na minha opinião, para trazer sanidade. Porque quando alguém que tem certas convicções, por exemplo, eu estou bem convicto que eu tenho um telefone e as minhas convicções religiosas não me permitem com que eu tire, por exemplo, o telefone de uma outra pessoa que não é minha pertença. Então, se eu levar isso dentro do convívio social, nós vamos fazer com que a própria sociedade e a própria comunidade tenham uma melhor harmonia. Então, isto também, no contexto político, certamente que vai harmonizar, porque o egoísmo, o rancor, as mágoas, muitas das vezes, quando são expressas dentro desses elementos da política, é que nós encontramos os vários dissabores que, por exemplo, especialmente o continente africano hoje vive. Então, certamente e categoricamente, eu diria que o cristianismo seria uma solução. Doutor Hugo, nesse contexto, os crentes, aqueles que fazem parte da igreja, que não são líderes, seria aconselhável que eles fizessem política? Olha, eu acho que todo elemento pensante é aconselhável no meio político. Porque a política não despreza nada que venha a contribuir para o melhoramento das condições de vida da sociedade. Mas eu, particularmente, convivendo na sociedade angolana e atendendo às visitas que já fui fazendo, eu vejo que, por parte de muitos crentes, eu falo ovelhas, indivíduos que estão ligados à religião, muitos se sentem desconfortáveis em, assumir esses desafios. Por quê? Porque ainda tem um quadro pintado de que a política é uma área para ímpios. E não sei até que ponto, não é? As igrejas possam vir a trabalhar mais com os seus crentes, de formas a incentivá-los mais, se calhar, a entrar mesmo para a vida política. Porque são mentes brilhantes, muito contribuem dentro da religião. Por que não contribuírem de uma forma mais eficaz, estatutada, para o desenvolvimento social de uma forma mais coesa, sólida, e que possa, de certa forma, granjear melhores condições de vida para todo mundo? Pastor Noé, nós temos hoje já temos muitas pessoas que professam fé e estão na política, né, a todos os níveis, ministros, deputados, diretores nacionais, presidente do Conselho de Administração de Empresas Públicas, nas multinacionais também, hoje já tem muita gente que professam uma fé. Essas pessoas que estão na política, com base na nossa realidade, hoje nós estamos mergulhados em um país que os níveis de corrupção ainda são altos. Baseado na nossa realidade, será que esses políticos nos representam? Não nos representam, porque acabam também caindo no quesito, na questão da corrupção.
Seriam todos? Eu não vou dizer que são todos. Daí que quando falamos de forma genérica, nós precisávamos ter uma amostra de alguém que nos provasse que de facto é o contrário, é o inverso disso. E não sei se conheço algum que tenha me mostrado, não é? Ou que mostrou que de facto não esteja ainda envolvido nisso. E já algum político havia dito que, portanto, a corrupção hoje é endêmica. Portanto, pode ter um ou dois, não vamos generalizar tudo isso, mas podiam ser melhor em termos de representação da sua fé, portanto, da sua visão enquanto cristão. Eu acho que, apesar de aparentemente termos muitos, mas também o número ainda é muito pouco. E esse pouco de crentes ou irmãos que estão envolvidos em áreas chaves, fazendo política, ainda têm dificuldades de representarem a própria igreja, porque não defendem muitos deles a bandeira do cristianismo. Se de facto for para falar da sua fé, muitos evitam falar sobre ela. Portanto, para que alguém venha nos representar enquanto cristão, enquanto membro, ele devia falar de forma aberta a sua fé, não influenciar os outros, mas falar abertamente sobre a sua fé, porque quando alguém acaba falando abertamente sobre a sua fé, de certo modo ele está a mostrar quais são os princípios que reinam ou que governam, exercício da sua função. a sua vida. Não estou a falar exercício da sua função, mas estou a falar ele apresentar de forma aberta a sua fé quando questionada a respeito de. E outro aspecto também, eu acho que muitos deles não fazem porque durante muito tempo a igreja, alguns líderes foram instruindo que estar na política é pecado. E não pode estar envolvido na política porque é pecado e tudo mais. Isso foi fazendo com que muitos, quando entrassem para a política, não apresentassem a sua fé e dividissem, portanto, e guardassem esse seu lado enquanto servo, enquanto cristão, enquanto, portanto, alguém que tenha a sua fé. Eu falava da questão representatividade do ponto de vista de tem mantido uma postura firme contra a corrupção, ou também acabam por se envolver na corrupção, não tanto defender a bandeira de que eu sou cristão, mas falo da atitude, o comportamento, a análise comportamental desses indivíduos. Tem representado a igreja do ponto de vista de contra a corrupção, de luta contra a corrupção. Olhando para esse prisma é difícil nós dizermos. Por quê? Porque não conhecemos. Nós não conhecemos quais são, de facto, aqueles que estão aí em representação da igreja. Nós não conhecemos. Eu acho devia haver pessoas que não, mas estão aí. Se temos, claro, nós assumimos aqui que temos, porque, de certa forma, como pastores, acabamos de conhecer algumas pessoas que também fazem parte das nossas igrejas e que frequentam. A questão é, será que nós temos sentido isso? E quem sabe, o pastor Noé disse que, não dá para mensurar, de facto, até que ponto. Eu perguntaria ao pastor Pombo, pelos sinais que existem na nossa sociedade, do ponto de vista de resultados políticos ou administrativos, na administração do Estado, será que esses crentes que são políticos, irmãos que são políticos, estão a fazer o seu papel ou nem por isso? Eu acredito que sim, mas o ponto é, não é? Se eu tiver uma cafeteira de chá, não é? E eu pôr uma única colher de açúcar, certamente os que vão beber daquele chá poderão não sentir que o chá tem açúcar. Mas isso não implica que o açúcar não se pôs no chá. Mas o facto é que nós precisamos de aumentar a qualidade, a quantidade qualitativa dessas pessoas dentro deste seio do sistema governativo, no sentido de pessoas que têm crença, de pessoas que são detentores de princípios cristãos, etc., independentemente de onde vivem, etc. Isso é extremamente importante, porque senão, de uma outra forma, nós não vamos conseguir sentir. Bem, se alguém já define que a nossa sociedade, em termos de corrupção ou qualquer um outro assunto, chegamos a níveis de epidemia, então quer dizer que precisamos de uma ação, de uma dose elevada, que é para o impacto se fazer sentir. Mas que eles estão sim, mas é como se fosse uma gota no oceano. Então aí a gente não sente o impacto. Mas eu olho para isso também como um processo gradual, porque era uma vez, alguns anos atrás, quase que você não contava. Hoje, no mínimo, pela visibilidade, pela conversa, nós já conseguimos dar conta. Ok, vai levar também um tempo
para que o trabalho dessas pessoas possa se fazer sentir a nível do próprio sistema. Isso é um processo. Mas, acima de tudo, precisamos de aumentar o número qualitativo de pessoas envolvidas dentro deste cenário, que sejam pessoas que acarretam, carregam consigo estas convicções cristãs e esses princípios de moralidade. Uma das coisas extremamente importantes, doutor Hugo, para além de ter esse princípio cristão, também é a questão caráter, porque tem muita gente que, embora sendo crente, também cai no jogo da corrupção dentro das instituições. Isso é bem verdade, até porque, primeiro, discordo quando se diz que todo mundo é corrupto, até porque não faz parte do DNA a corrupção. Disse isso. Tudo bem, mas isso é generalizado. Ok. Quando colocam para fustigar o governo, falam na generalidade. Não Quando é verdade isso. não fala muitas das... Não, é verdade. Não é verdade isso. Não digo que o pastor tenha falado isso, mas é o que se ouve todos os santos dias em mídias, é verdade. Não, isso a mídia fala. E a mídia, obviamente, não existe nenhum caso em Angola de alguém que tenha sido preso por questões de corrupção. Agora Então, repara uma não coisa. ter, é Agora, impossível eu você falar sobre o eu acredito que nenhum ser vivo vem incorporado no seu ADN, ou seja, no seu DNA, a corrupção. Isso é motivado por diversos fatores. Não existe nenhum caso de que alguém que foi preso por causa de corrupção? preso e apresentado, pelo que eu saiba, não conheço nenhum caso de alguém que tenha sido apontado que de fato foi apanhado em flagrante fazendo corrupção do Estado. Atenção, do Estado. Não, assim, a nível superior, eventualmente pode não ter sido nenhum caso exposto, mas a nível já temos algum. A nível intermédio tem um número grande que foi... E está documentado isso. A corrupção, como já foi dito aqui, ela é endêmica, quer dizer que todo o sistema... Não, mas Está é comprometido? aquilo que dizia o pastor Qual é a solução? sobre a folha do Qual é a açúcar solução? no chão, Qual é a saída? A saída foi apresentada pelo Presidente da República, quando falava da probidade, da questão, portanto, da probidade pública. A probidade administrativa. Isso mesmo. Quando foi falado disso, foi estabelecido quais são os princípios que devem ser observados. Se esses princípios forem observados, nós vamos encontrar uma saída. Quando não forem observados, nós não temos como. Porque se esses princípios fossem cumpridos... É aqui onde eu queria dizer, é aqui onde eu queria dizer mas não é exatamente aí onde entra a questão, o crente político, exatamente, que tem a disciplina e a moral do cumprimento um indivíduo regrado, um indivíduo porque nós já estamos a tirar a disciplinado. possibilidade de alguém que não conhece de facto a palavra, estamos a ver a questão, a solução. Portanto, crentes, e falamos aqui, o cristianismo não conseguiria responder muito bem essa nossa questão, a situação que se encontra no país, por falta de moralidade, a corrupção generalizada que existe. Ou seja, o cristianismo seria a resposta. Eu acredito dos que procedimentos, a solução dos ensinos que absorve. Solução, Exato. não diria, eu não assumiria como o cristianismo como a solução, mas sim com um elemento que contribuirá positivamente para alcançarmos... Não acha que já tentamos usar vários instrumentos para conseguir reverter e não conseguimos, e agora o cristianismo, a igreja acaba por ser como reserva moral, a última esperança para a resolução? Os vários outros elementos já estão em funcionamento. O que falta é isso, é como se fosse bem, o carro já está aí, tem chave, tem bateria, tem tudo, falta é o combustível, ok? Então, o combustível também não funciona sem o carro. Então, exatamente. Então, eu acho que os outros elementos já existem, eles estão lá, e que precisamos de pôr no sistema é o elemento desse combustível. Esse combustível também, ele não é funcional se as outras partes não tiverem incorporadas. Exatamente. Então, isto, como o pastor já falou e bem falou, é um processo. Não podemos, da noite para o dia, modificar isso. Por quê? Porque nós vivemos dificuldades, não é de agora. E o indivíduo que não está... Calma, deixa-me falar, por favor. Espera. Espera, quando você tem um histórico como o nosso, fomenta sim, senhor. Repara uma coisa, é um indivíduo que não teve base. O que é que as dificuldades fomentam? Fomentam o quê? A concórdia, o abraço? As dificuldades. Só se for para poupar e roubar. As dificuldades estão cá embaixo, estão no povo.
Não só. Não diz isso. São com todos. Não. Vou já chegar lá. O que fomenta a corrupção é a ganância, não é a dificuldade. A pessoa, por mais dificuldade que tem. Não fui eu que desenvolvi a seguinte frase. A ocasião faz o ladrão. Também é um Certo? fator. Mas repara uma coisa. Eu digo que todo indivíduo. Tá bom. Agora vamos chegar num ponto. Gananciosa, até o pobre também pode ser. Né? Eu não quero comer um Não, pão mas e esse que eu tal. falar, por isso é que eu estou a dizer, atenção, por isso é que tem que colocar esse limite. Estimado. É a ganância, não é a dificuldade. Mas a ganância dele o pastor, querer deixa-me concluir ter, para depois ele opinar, por torna favor. corrupto. Então, tá bem. Corrupto, ok. Eu digo que estava outra hora a dizer o seguinte. Teve uma situação de necessidades. Nunca houve oportunidade de um indivíduo, outrora, de chegar junto aos órgãos de Estado ao ponto de ter um assento confortável. E quando esses indivíduos que tiveram essa abertura para poder ocupar cargos de chefia ou até alguma notoriedade, ou até abertura para determinados cargos, esse indivíduo teve uma questão que foi o calcanhar daqueles. Sabe qual foi? Não estava preparado. Ele foi para lá sem preparação. Neste momento, está havendo uma necessidade. A ganância faz parte também esse indivíduo daquilo quando que foi são para lá, necessidades. Aliás, pastor, dentro da pirâmide de Maslow, quer dizer, a última, que é a necessidade, está dentro, Tá bom. Exatamente aí. Então, Ou seja, ele é que chega está lá, na ele chega realização lá, pessoal. nunca teve oportunidade. Exato. Estamos a falar de ganância. Estás a ver? Eu nunca vou acabar de falar. Uma necessidade, doutor Hugo, se existe uma necessidade, obviamente, portanto, pode provocar ganância. Porque dentro da pirâmide que Maslow apresenta, a realização pessoal acaba por ser a última, portanto, da pirâmide que o homem vai alcançar. Se ele não conseguir alcançar por vias próprias, ele pode usar a corrupção. Sim. Por causa da Porque necessidade. ele Por causa dessa necessidade. Exato. A questão não é querer ter, ele nunca teve. Ele nunca teve. Tem a oportunidade de ter ali. O que acontece? Por isso que eu falei. Ele foi para lá sem estar preparado, não tinha bases. Porque esse indivíduo pode ser ao ponto. Ele não tem a oportunidade agora de ter. Mas se ele tivesse com base, ele nunca iria esquecer exatamente de enaltecer os valores que o prepararam. Ele não iria, de certa forma, poderia até tirar para o proveito, sim, mas nunca iria deixar os restantes pura e simplesmente a chupar o dedo. Meu irmão, a ocasião faz o ladrão. É bem verdade, mas não faz... Como é a ocasião? Mas, doutor Hugo, pastor, Mas é um processo. aí a que entra distribuição a questão que eu de uma propus política. Aqui. Portanto, o crente e o cristianismo. Ou seja, ele pode vir de um lugar despreparado, sem base. Mas a partir do momento que ele é preparado do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista físico, para funções, para agir com toda neutralidade, com toda a isenção e com toda a transparência, ele está em condições de ir para qualquer instituição, exercer o seu ofício sem causar qualquer tipo de problemas. Exatamente, pode. O crente, Exato. o crente, Exato. Pode. o crente, Exato. crente onde nós vamos ter sanidade. Exatamente, porque aquilo que vão ensinar dentro das igrejas não ensinam nas escolas. Exato. Não ensina. A igreja vai ensinar o amor ao próximo, vai ensinar o cuidado com o próximo, vai ensinar, portanto, a batalha contra a própria corrupção. Daí que eu falo. Eu perguntava agora ao doutor Hugo, antes de daí falar. Doutor Hugo, um grupo de pastores Sim. pode se reunir e fazer um partido político cristão? Político cristão? Eu não diria político cristão. Poderia formar um partido político, sim, mas que os elementos deste partido político têm alguma filiação com uma determinada religião. Mas um partido cristão, essa denominação, cristão. essa denominação eu acho que seria infeliz até para a própria Não, há países que têm. Mas eu acho que é infeliz. Pode-se criar, obviamente, partido político cristão, defendendo, obviamente, a bandeira do cristianismo. É uma ideologia, existem em vários países, o partido em que portanto, a chanceler alemã Angela Merkel, faz parte, é um partido político cristão.
Agora, daí É as o políticas... nome, é o nome. Sim, sim, não. As políticas, Mas os as princípios... políticas não têm Os muito a princípios, ver Muito a ver com os princípios cristãos. Não, ok? tem a ver, tem a ver. O Partido Político Cristão alemão, o seu princípio, a sua estrutura basilar é a defesa do cristianismo. Agora, as políticas sociais, obviamente que elas vão implementar, não é só Aí para já cristãos. torna difícil você... Não é só para cristãos. Então, Torna temos que- difícil não até podemos pensar pelo facto de este ter aí partido cristão, provar é só para o exatamente cristão, que não. não. É para Como- apresentar Como tem a países que visão. são, dizem, Não. país fulano democrático, Não, mas no é para fim não apresentar tem a nada de visão democracia democrático, lá é para dentro. apresentar a Ok. visão do princípio cristão, por exemplo, da justiça. A Angela Merkel fez algo muito interessante, baseado no princípio Eu do, acho que do isso seu é partido. relativo. A Imagine. aceitação dos imigrantes. A aceitação dos imigrantes foi mais um Isso é pensamento por serem- político-cristão do que por um ser um pensamento partido propriamente- liberal. Mas Claro. quando o governo é de um partido cristão e depois se aprova, por exemplo, o casamento homossexual ou o Exato, aborto, exato. estaria a defender a bandeira cristã? Claro que não. Claro que não. Só que assim, Nesse caso, então, continuaria a ser partido é o cristão? seguinte, é o seguinte. Não, eu acho que não deveríamos o até princípio- entrar não, muito não, não. nessa O área, porque princípio- nomes para questões de partido são coisas relativas. Porque, por exemplo, temos a Coreia do Norte, que tem dentro do nome do próprio país o elemento de democrático, mas não existe democracia naquele país. Segundo, existem partidos também a nível da Europa que têm no seu nome tem alguma coisa que diz não sei o que é cristão, ok? Mas se olharmos para as políticas e etc, Não etc, espelham. algumas coisas não espelham os princípios Mas cristãos. uma coisa- Aí estaríamos a criar, se falarmos na essência daquilo que estamos a falar, estaremos a falar de um partido religioso, como por exemplo existiu no século não. 3, Pastor, 4 e desculpa. 5. O princípio ok? estão estão estabelecidos Não. no estatuto, não é na implementação de políticas. Na implementação de políticas, o partido que governa, se for cristão, ele tem uma visão de inclusão. E dependendo não da de sua visão- Constituição, pode não, mudar Não, mas ou assim, alterar a mesmo, Constituição. pode mudar, mesmo tendo uma obviamente. visão de Não, inclusão, não. tem certas A coisas questão- que, por exemplo, o estatuto, tem o certas estatuto coisas vai determinar que a o sua ideologia cristianismo, por política. exemplo, não concorda. Exemplo, o cristianismo não coaduna com certos princípios que eu não quero mencionar aqui, para não ser visto de uma certa forma, que nunca coaduna, e todos nós sabemos, mas que há países que nós hoje encontramos aquilo que tornou-se uma regra social. Ok, e no contexto africano, essas práticas, até pela nossa cultura, não são práticas aceitáveis, ok? Mas para eles, por causa desse elemento do humanismo, ok? Deixaram certa isso passar e hoje não, liberalidade. porque agora Uma é a abertura. moda na arena da questão dos países Mas de lá. eu gostaria Então, de isso saber, é extremamente É importante. possível, então, se É possível formar um partido, mas eu A não minha aconselho. ideia, eu seria de opinião eu contrária. aconselho. Não Até formar um partido cristão. Eu aconselho. É Não. possível fazer. É possível fazer um possível partido formar, cristão. sim, senhora. Um partido É cristão, sim, possível. mas a pergunta do pastor foi um grupo grupo de de pastores pastores decidir fazer que um- vão formar um partido cristão. Eu não seria de são cidadãos, eu aconselho. Se eu eles não tiverem seria. iniciativa, Não, vão, aqui estamos em a falar nome da sua de identidade pastores, cristã. não estamos a falar Eles de precisarão ter cidadão um que é auxílio. pastor. Tá falando, não, Não, Ok. pastores, não vamos- pastores seriam fundadores e todos os Claro. membros daquele partido teriam que ser cristãos. É possível? Não, destes nomes Possível difícil. mas não é Mas o já não conveniente, iria, não é conveniente. Não- Mas Não então, seria se você um está formando partido, um partido cristão e depois democrático. recebe alguém que não é cristão, o partido é cristão. Ele tem que Não defender a seria ideologia. democrático. Ele tem que defender a ideologia. Não seria Não, democrático. não seria democrático. Não, claro Então que seria, claro que deixaria não. de ser algo Claro que laico. não. Só Pronto. seria mesmo É. cristão. Infelizmente, Não por tinha mais que como. nós procuramos tempo, nós não temos tempo para esgotar todos os assuntos que nos levam ao debate desse assunto. Que Deus ricamente lhe abençoe. Nós queremos agradecer a presença de todos, Pastor Noé, Dr. Hugo, Pastor Aurélio Pombo, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado a nós, agradecemos. obrigado a todos nós. Coração. Deus ricamente lhe abençoe. Quanto a si, telespectador, nós já voltamos.
nosso Estado é laico, mas isso não significa que ele é ateu. Aliás, o facto de ser laico significa que ele aceita crenças e dá liberdade religiosa, a liberdade de cultos, a liberdade de desenvolvimento das suas crenças, dos seus credos, fazem parte de qualquer Estado laico. A laicidade não significa colocar à parte Deus, significa dar oportunidade às pessoas de desenvolverem as suas espiritualidades em direção a Deus. O facto do Estado ser laico não significa que ele é laicista, ou seja, ele é laico, ele não tem uma religião definida, mas ele não é laicista, significa que ele não impede que pessoas que professam uma fé exercem o seu direito de ser candidato ou fazer o seu exercício de política. Se a nossa Constituição não apresenta qualquer tipo de oposição no exercício da política, quanto mais o próprio cidadão se opor, portanto, à ideia de alguém que faz parte de alguma igreja, de alguma religião, entrar para dentro da política. Não vejo problema nenhum de qualquer cidadão querer fazer o exercício da política. A questão é se conseguirá fazer a devida separação entre a política e a religião. Se o Estado assegura essa laicidade do Estado, significa que ele está a propor que não haja o conflito, nem muito menos a junção entre a política e a religião. A política e a religião devem sim andar em caminhos paralelos, porém cruzadas quanto aos seus interesses. A política não deve entrar para a religião não deve entrar para a política, mas os dois podem abraçar a visão, o caminho e estarem na mesma jornada, embora em posições diferentes. Isso faz com que qualquer cidadão, no exercício da sua cidadania, ele pode optar pelo exercício político. Assim como a nossa Constituição dá liberdade a qualquer cidadão, o exercício da sua crença, a nossa Constituição também dá liberdade a qualquer cidadão, o exercício da sua cidadania, fazendo como princípio ou como base a política. Qualquer cidadão que está dentro da igreja, antes dele ser crente de facto, ele é um cidadão nacional, com todos os seus direitos e todos os seus deveres que apresentam ou que oferece a Constituição. Ele pode fazer o exercício do seu direito, pode fazer o exercício do seu dever, pode partir para a política, contando obviamente que seja para acrescentar, somar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo na posição onde está. A questão se pastor pode ou não exercer política é uma questão inerente e relativa ao homem. Ele próprio tem a capacidade de decidir. Agora, uma coisa é certa, não é aconselhável que a política entre dentro da igreja. Não é aconselhável que a política tome os altares da igreja, tome os púlpitos da igreja e começamos a ouvir dentro da igreja pregações políticas de pessoas que têm interesse simplesmente no poder político ou no poder administrativo. O que é necessário, sim, é para qualquer pessoa que exerça a liderança dentro das igrejas, que na hora de decidir fazer política, tenha a hombridade de largar a liderança da sua igreja para fazer o exercício da política, para servir Deus, ainda que for na política. É possível servir Deus dentro da política, contando que o bem, a comunhão esteja em primeiro lugar. Fazer o bem a outra pessoa. Influenciar a sociedade para mudanças de ordem políticas ou administrativas, mudanças na área da corrupção, transformar o país através daquilo que é moral. A igreja ainda é a reserva moral da sociedade. E essa reserva moral precisa de sair dos cantos onde ela está moitada, de dentro das quatro paredes onde ela está escondida, para dar a sua face em contribuição com aquilo que é a moral, daquilo que é o caráter, aquilo que é o traço da personalidade do indivíduo. Pode sim demonstrar na política que o Deus que nós servimos é um Deus de transparência, é um Deus que combate a corrupção. Não é simplesmente um Deus que combate o diabo, que repreende o diabo, que expulsa demônios,
mas também é um Deus que faz limpeza na política e que traz a transparência e a boa governação. Se a boa governação não fosse um dos elementos da pauta de Cristo, Cristo certamente não viria para reinar 1000 anos. Porque a boa governação faz parte da pauta de Cristo, por esta razão é que ele vem para governar 1000 anos. Por que o crente, por que aqueles que servem ao Senhor não podem governar? Você também pode governar. Como Cristo virá para governar, por que não aproveitar, entrar para a política também, fazer o exercício e representar a igreja conforme ela merece? Que Deus ricamente lhe abençoe em Cristo Jesus. Embora 2 dias de programa, mas não conseguimos esgotar todos os assuntos ao tema que nós acabamos de debater. A religião, a política, a igreja e a política sempre teremos muito do que se falar. Ainda tem muito pano para manga, mas para hoje, o segundo dia, estamos encerrados. Tomara a Deus que tenha esclarecido no seu coração todas as dúvidas. Estamos no termo do programa e é hora de oração e eu quero lhe convidar a orarmos para terminar o programa. Vamos orar? Feche os teus olhos em nome de Jesus Cristo e oremos ao Senhor. Eterno Pai, mais uma vez te pedimos, visita, Senhor, a cada nível de administração deste país, desde a administração comunal, a administração municipal, a administração da província, a administração do Estado. Estenda tuas mãos, Senhor, a todos os magistrados. Permita, Senhor, que esse país seja governado, Senhor, com transparência, com amor. Que esse país possa crescer, desenvolver e nós estarmos dentro do contexto das nações sem encontrar alguma coisa de que se envergonhar. Permita, Senhor, que nós possamos estar no meio, Senhor, dos grandes países, como países de referência, de crescimento, de pessoas capazes, de pessoas sábias, de pessoas transparentes. Um país, ó Deus, que o mundo inteiro possa olhar e se espelhar e olhar como exemplo para louvor do Teu nome. Por esta razão, eu lhe peço, estenda as tuas mãos para todos os governantes, ó Deus, e muda completamente a história deste país. Não te esqueças também, ó Pai, desse estudante, daquela estudante, deste homem, desta mulher, que está nascendo no seu coração a vontade de fazer política, a vontade de estar no aparelho do Estado. Antes que ele entre, ó Deus, trabalhe no seu coração, transforma o seu coração. Dê o Espírito, Senhor, de diligência, de disciplina, de entrega, de boa governação, para que possa glorificar e honrar o Teu nome quando chegar em tal posição. Que Deus abençoe Angola, que Deus abençoe os hospitais, que Deus abençoe os tribunais, que Deus abençoe o parlamento, que Deus abençoe todos os poderes deste país, a fim de que o Teu nome, Jesus Cristo, seja glorificado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus ricamente lhe abençoe. Nós estamos aqui nos próximos programas. Escreva para nós, os nossos contatos continuam a passar permanentemente nos rodapés, nossos e-mails, nosso telefone. Entre em contato conosco, venha fazer parte do programa. Aliás, envie uma pergunta para o WhatsApp que o pastor responde. Deus ricamente lhe abençoe em Cristo Jesus. Amém.